Este é o Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema. Televisão e música também são pauta. Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes. Somos @Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite! Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! E aí, galera, como é que estamos? Está começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje, como vocês podem ter notado, não estamos só. Estamos com o Vini, do Páginas de Mistério. E aí, amigo, como está? Se apresenta, já chama para as tuas redes onde a gente pode te achar. Meu querido, minha querida também, meus queridos ouvintes também. É um prazer, então, a gente estar aqui de novo reunido, né? A segunda vez que eu participo aqui do clube, para mim, é realmente uma honra. Eu fico faceiríssimo de estar aqui. O meu nome, então, é Vinícius Souza. Eu tenho um cantinho na internet chamado Páginas de Mistério, em que eu falo sobre literatura, falo um pouco sobre cinema também, às vezes falo sobre alguma série, e estou em todas as redes ali, menos no YouTube. No YouTube eu não estou tão frequente, mas Instagram, TikTok, @Páginas de Mistério, vocês me acham por lá, e vai ser um prazer também interagir com vocês por lá. Obrigado pelo convite, então, pessoal. Obrigado, Camis. Obrigado, Fevi. Uma honra. Maravilha. A gente agradece a tua presença aqui, né, mais uma vez, e que venham outras também. As redes do Vini vão estar na descrição do episódio, e nós somos @Clube da Não Cultura também em todas as redes sociais. Isso aí, hoje é o nosso episódio especial de Halloween. E acho que a gente não podia deixar de falar, né, de exaltar esse gênero que é o horror, o terror também, e tentar entender por que ele é tão desvalorizado, tão subestimado aí, principalmente pela parte da crítica, né, seja crítica de cinema, seja crítica literária mesmo. E então eu só vou trazer aqui uma informação interessante que eu achei na coluna Viva Bem do UOL, que é uma fala, né, da Luciana Mancini Bari, que é uma médica com foco em saúde mental. E ela fala sobre, né, por que a gente se interessa tanto pelos filmes de terror. Abre aspas. Os filmes provocam sensações ameaçadoras, mas as pessoas podem enfrentá-las num ambiente seguro, como suas casas e salas de cinema, ao lado de outros indivíduos passando pelas mesmas situações. Essa segurança oferece a sensação de controle sobre tais sentimentos, o que acaba por trazer alívio após essa exposição. Então, eu trouxe essa fala dela porque eu achei muito interessante como a gente fala, né, de cultura, de horror, enfim, conteúdos artísticos no geral, e a gente, às vezes, muito não para pensar no que eles afetam no nosso dia a dia, nossos traços mais humanos, né? E os filmes de terror, acho que quando eu fui tentar entender um pouquinho mais sobre o gênero, eu também entendi sobre as sensações, né? E como ele está totalmente ligado a, inclusive, combater certos problemas que a gente tem. Então, antes de tudo, eu queria saber do Vini qual é a relação dele com filmes de horror, de terror, com literatura de horror, e por que tu acha que te instiga tanto, assim? Não, isso é bem legal. Adorei, então, o que ela falou, né, o que ela escreveu, porque, para mim, o terror é exatamente isso. Ele é esse ambiente seguro para a gente enfrentar o que a gente teme, ou até também, acrescentando na fala dela, a gente poder ver de uma forma segura o pior do ser humano. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente não vê, por exemplo, um assassinato, a gente não vê, assim, o pior da humanidade, e os filmes permitem, né? E a gente tem isso no humano, né? Assim como a gente para e vê um vídeo, sei lá, de um povo brigando na rua, e a gente, poxa, o que é isso? Tem um anseio da gente ver algo ruim acontecendo. O filme de terror também nos instiga a fazer isso. Acho isso muito doido. E, claro, terror para mim, ele é uma paixão, né? E isso vem desde pequenininho. Eu tinha uns 6 anos de idade, já amava, assistia filmes de terror com a minha irmã, sozinhos no quarto. Ah, eu e a Luciana, né, essa minha irmã mais velha, a gente assistia filmes slasher, principalmente, o Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Eu Sou a Lenda, e eu ficava vidrado, aquilo lá me hipnotizava. E isso foi percorrendo, assim, na minha vida junto comigo, e até hoje tenho um anseio para ver esses filmes, para entender, para consumir cada vez mais, e foi por uns tempos atrás que eu estava me perguntando o que tinha nesse tipo de filme, o que tem até hoje, que me instigava tanto. E aí são vários motivos. Eu acho que o terror
Ele tem várias camadas, né? Não só sociais, como também políticas. E aquilo, né? Ele reflete, assim, os nossos medos, como tu falou. É como um espelho colocado na nossa frente. Fala muito de nós mesmos como sociedade. Então, é o que eu mais gosto de consumir, eu acho, tanto na literatura quanto no cinema. Para mim, é um parque de diversões, assim. Eu amo de paixão. Amo. Eu acho que vou aproveitar e chamar pra roda, assim, já que tu mencionou filmes slasher e tal. Eu quero entender um pouquinho agora. Eu querendo, assim, saber curiosidades da tua vida. Tu fez um TCC sobre Pânico, né? Tu Isso. estudou Pânico. E como é que foi? Como é que surgiu a ideia? Como é que foi o desenvolvimento disso também? Pois é, quando eu fui fazer o TCC, eu sabia que tinha que ser sobre uma das minhas paixões, né? Eu acho que o TCC é sobre isso, né? A gente sempre procura algo que a gente gosta bastante pra gente passar a odiar no meio do percurso, Sim. né? É verdade. É aquilo. Eu odiando a Britney Spears até hoje. Ai, Tadinha. rainha, né? Lançadora de livros agora. Mas, então eu pensei, poxa, tem que ser algo que eu amo e tem que ser algo que eu consuma bastante, que eu vou ter prazer, pelo menos um pouco, no início da jornada em estudar. E aí, claro que eu já pensei na minha infância, pensei no Pânico, é algo que eu ainda consumo. Geralmente eu revejo esses filmes uma vez por ano, vejo a franquia ali de novo, se bem que ela tá muito grande agora. Mas eu pensei, poxa, o Pânico é isso aí. Vou falar sobre slasher, especialmente sobre o Pânico, mas aí de que forma? Como é que eu vou atacar esse filme, né? Então eu pensei em falar em como ele transforma a narrativa do slasher, né? Como ele foi um filme fundamental a usar, né, novos métodos narrativos, como a metalinguagem, principalmente dentro da narrativa, e também de trazer novas nuances sobre o arquétipo da garota final, sobre o corpo feminino, sobre a figura do vilão. Então, tudo isso me atraiu muito e eu decidi fazer um TCC sobre isso. Nesse TCC, eu aproveitei e fiz uma síntese historiográfica assim, do slasher, contei como ele surgiu, quais são as controvérsias desse subgênero, porque ele é muito importante no terror, eu acho que é um tipo de filme muito comercial, principalmente, é o que deu um buzz, assim, para as franquias, para os reboots. Então, é um subgênero que ganha reboots toda hora, ainda estão sendo lançados cada vez mais filmes desse subgênero, e eu acho que ele traz muitas nuances interessantes. O terror em si, ele tem várias camadas, mas o slasher, principalmente, traz, assim, uma infinidade de questões, como eu falei, tanto sociais como políticas, né? Seja do corpo feminino, da violência contra a mulher, mas também a mulher empoderada, a mulher forte. Esse subgênero ele tem várias controvérsias, ao mesmo tempo que ele surge ali em 1978, com o Halloween, ele também tem o seu auge na época da presidência do Ronald Reagan, lá nos Estados Unidos. E esse tempo foi um tempo de muito conservadorismo, lá naquele país, o que se refletiu nos filmes de terror. Então a gente vê ali no slasher aquela moral conservadora assassina. Então se tu é um personagem que tem relações sexuais, tu fuma, tu, sei lá, é muito aventureira demais, rebelde. A gente já sabe, rebelde, o Jason vai te matar, o Ghostface vai te encontrar, sabe? Então, agora, a garota comportadinha é aquela que sobrevive no final, é aquela que luta contra o assassino, subjuga ele. Então, tu vê, né? Num filme slasher, num filme que muitas vezes as pessoas não dão tanto valor, a gente tem essas conversas. Então, eu acho que foi muito legal produzir esse conteúdo, e principalmente porque existe pouquíssima literatura sobre o slasher no Brasil. Todos os meus autores mencionados ali, referenciados, eram estrangeiros. Eu acho que, se eu não me engano, uma só era brasileira. Nossa. E eu, poxa, que pena. Então, primeiro que deu muito trabalho, né? Ter que correr atrás de outros idiomas, mas também é uma pena que não é algo tão debatido. A gente até encontra pessoas falando sobre terror, acadêmicos falando sobre terror, mas o slasher também é algo pouco falado. Ainda assim, ainda mesmo tendo tantas nuances, trazendo tantos debates interessantes. Então, meu TCC foi por aí, e é isso. Eu tô tentando planejar uma palestra e tentar andar por aí, divulgando essa palestra. Ele é chique. Tô tentando. Legal. E falando em palestras e ser chique, Vini, eu queria entender um pouquinho, agora tu tocou nesse ponto dos autores estrangeiros, enfim, de fora, não ter brasileiros. E eu sou bem leiga, assim, eu sou só uma pessoa que assiste filme de terror, eu não leio terror, eu tenho medo real, oficial, assim, todos que eu cheguei a tentar.
E eu queria entender, assim, qual que é o que tu vê dessa parte do cenário brasileiro de terror, se existe uma coisa meio, o Rafael Montes está chegando aí para trazer um pouco disso, ou talvez não seja a pessoa certa, que autores que tu conhece, que tu lê, como é que tu acha que tá esse cenário nos últimos anos, ou ainda é uma coisa muito americana, muito, né? Eu acho que tem evoluído muito de uns tempos para cá. É claro que eu ainda considero uma coisa bem americana. São poucos autores que eu conheço nacionais. Claro, vai de mim também de procurar, mas a gente também tem que ficar de olho no que chega na gente, né, na forma como chega. E pouca coisa, pelo menos, chega até mim nacional relacionada a terror. O Rafael Montes é um exemplo talvez mais famoso nacional, assim, que tem dado um buzz maior, assim, quanto ao gênero. Acho que é um autor excelente, está fazendo um bom trabalho para a divulgação do gênero. A gente tem também, como a gente havia conversado, já fiz um vídeo sobre isso também, até o próprio Machado de Assis, que escreveu o terror, né, e é algo totalmente, assim, que as pessoas não conhecem, né, desconhecido para o público. Gente, não imagina. Até ano passado, eu nem sabia, né? A gente aprende, a escola é tão focada em a gente conhecer as histórias, os contos do Machado mais clássicos, e a gente esquece de terror. Por que será que a gente não aprende que o Machado de Assis escreveu contos de terror? E contos incríveis. Machado de Assis era um grande fã de Poe. Inclusive, um dos contos mais famosos dele, dos personagens desse conto, tem o nome de personagem de contos do Edgar Allan Poe. Lembrando também que uma das traduções mais famosas de O Corvo foi feita pelo próprio Machado de Assis. O Machado de Assis era um amante, assim, exatamente. Machado traduziu muita coisa, assim. E por que a gente não aprende sobre isso, né? Por que o terror é deixado de lado? A gente aprende sobre Dom Casmurro, sobre todas as outras obras, Quincas Borba, e a gente não aprende. Ele tem menos valor, assim, é de se pensar. E, assim, quanto à divulgação sobre o terror, né? Há poucos eventos literários, eu acho, relacionados ao terror no Brasil. Eu conheço um, que é a ABERST, a Associação Brasileira de Escritores. Eu não vou lembrar agora o nome, né? Eu sei as siglas e não lembro o nome completo. Mas de escritores de romance policial e terror, alguma coisa assim. E é um povo muito bacana, que eles se juntaram, são autores premiados do horror aqui do Brasil, que fazem concurso anualmente, e que a gente tem inscrições de contos, de livros de terror, e é muito bacana. Eu fui jurado desse concurso há uns 2 ou 3 anos, e poxa, que experiência bacana a gente ter contato com os autores novos que estão iniciando essa jornada, e principalmente ter uma associação que visa principalmente edificar o terror aqui no Brasil, né? Trazer mais à tona, porque para mim, infelizmente, ele ainda é um pouco, ele tá meio que no ostracismo, assim, na questão. A gente vê pouca gente falando. A gente escuta Stephen King, falar em Stephen King, Edgar Allan Poe e muita gente, e agora a referência que a gente tem dentro do Brasil são poucos, né? Eu não consigo listar muitos, não consigo, mesmo que seja um amante do gênero, não consigo. Sim, e eu acho que também tem um erro aí nos investimentos, né, que são feitos para as obras de horror, assim, de terror. Quando você vai no cinema e tem um filme de terror, ele sempre tem a menor grade de horários possível, sempre priorizam outros tipos de filme, dramas, comédias, super-herói, né, que virou uma febre nos últimos anos. Sim. Mas a gente também, e na própria literatura, eu acho que são, além de, que nem tu falou, é uma coisa muito americana, mas ainda assim, se tu pegar a quantidade de livros que são traduzidos, que vêm lá de fora para cá, também são muito pequenos, é uma quantidade muito pequena em relação ao que vem lá de fora e que, tipo, tá aí o tempo todo, né? Sim. Eu acho que a escritora de terror que é mais trazida para cá até hoje é a Colleen Hoover. Porque ler o livro dela é um pavor, né? Que ódio! Ai, eu te amo! Sim. Ai, olha! Para a gravação. Mas falando sério, eu acho que, além do King, a gente não tem grandes escritores de terror de fora ainda, que a gente sabe que tem mais, que sejam reconhecidos aqui, né? Tem o filho dele, Joe Hill, e meio que para por aí, né? Ali tem o Lovecraft também, mas é por aí. E eu ia dizer que o filho dele também, porque a gente é desse mundinho, gente, porque não é todo mundo que sabia dessa informação, por exemplo. Sim. E isso mostra o quanto ainda
a parte cinematográfica é mais forte, por exemplo, do que a literatura. Entra no que o É. Feliz falou, assim. É muito mais fácil para as pessoas assistirem filmes, inclusive me coloco nesse balaio, e tem mais à disposição do que o próprio livro em si. Tipo, as pessoas não têm, parece, tanto interesse ou não é tão divulgado. Eu acho que ainda é um gênero muito desvalorizado. Então, a gente tem essas premiações, a gente tem alguns incentivos, sim, mas ele ainda é um gênero muito desvalorizado. E, apesar da gente ter trazido vários pontos, eu queria saber do Vini, assim, por que tu acha que isso ainda... Por que ele é ainda tão desvalorizado? Por que isso ainda acontece? Por que as pessoas parecem que têm medo de dizer que gostam, medo de estudar, medo de entender? Qual que é a grande coisa por trás disso, sabe? Sim. Primeiro falando das questões das premiações, né? Eu acho que a gente não vê o terror ganhando tanto destaque, tanto nas premiações de cinema, quanto nas premiações literárias em geral, né? É porque o gênero, ele é transgressor, né? O terror, ele fala de coisas que a gente às vezes não quer admitir, da nossa natureza humana, e como eu falei, o terror, ele vai falar, por exemplo, do corpo feminino, o slasher, né? As questões que o slasher trata são nossas, né? E são coisas muito transgressoras, são coisas que a sociedade geralmente não quer falar, quer manter quietinha. Por exemplo, a gente vai falar do Oscar Wilde, que lançou o Retrato de Dorian Gray. É um livro de terror que traz nuances sociais e nuances das questões do prazer, por exemplo, que são muito fortes para a época. A época a galera não gostou. Foi um escândalo vitoriano, né? Eu acho que é o maior escândalo vitoriano da literatura. E o Oscar Wilde nunca iria ganhar um prêmio por causa do Dorian Gray, porque a sociedade não estava preparada. Então, às vezes eu acho que os próprios aqueles que fazem os prêmios têm um certo medo de incentivar certas narrativas, assim. Talvez, eu imagino que isso possa acontecer, né? E eu acho que, por exemplo, vamos pensando no Oscar, né? Em 95 anos do Oscar, só 18 filmes de terror foram mencionados. E aí a gente tem O Silêncio dos Inocentes, Corra, O Exorcista e mais alguns, assim. O Silêncio dos Inocentes, pelo menos, assim, ele ganhou. Ele foi o auge, assim, do Oscar. Ele ganhou de melhor atriz para Judy Foster, melhor ator para Anthony Hopkins e melhor filme. Então ele ganhou de muita coisa. Mas assim, foi isso. Depois, ostracismo de novo, né? E apesar de ser de terror, uma curiosidade interessante é que O Silêncio dos Inocentes, por muitos anos ele foi visto como um drama pesado, assim, né? Ele não Exatamente. era categorizado como um filme de terror. Então, com certeza, também essa falta de titulação ajudou na conquista da premiação, né? Claro, claro. E assim, não existe nenhuma regra, né, nenhum impedimento, nenhuma ordem do presidente que diga que um filme de terror não possa ser indicado. Mas isso acontece. E a gente sabe que o Oscar, ele privilegia histórias mais dramáticas e principalmente biografia, né? A galera tem um deleite, assim, por biografias. Sim. E filmes de guerra, eles amam também. Nossa, com certeza. Sim, E meu... E aí, para fazer, é interessante também daí, né, a gente pensar como o Oscar ele funciona, né? Porque para uma pessoa fazer parte da academia, ela tem que ser indicada por 2 membros. Ou ela tem que já ter ganhado ou ter sido indicado por um Oscar em algum momento. O que isso acaba, né? Eu vou indicar meus amiguinhos, né? Que também têm os gostos parecidos. E isso vai criando aquele clube do bolinha, aquela bolha. E é aquilo, né? Se eu não considero o filme de terror que ele tenha valor, né? Se eu ainda vejo os filmes de terror como jump scare e nada mais, se eu não consigo passar da primeira camada do susto superficial, realmente eu não vou dar valor. Eu vou procurar histórias que tenham 3 horas e meia sobre uma guerra bem patriarcal, de homem matando homem, porque um outro homem mandou, sabe? A gente não vai muito longe, infelizmente, né? E tem esse lance que nem tu falou ali das indicações e tudo mais para fazer parte da academia. Eu acho que a partir daí a gente já nota que existe um elitismo na questão de quem está criticando esse tipo de filme. Sim. E, que nem tu falou, o horror ele costuma trazer coisas transgressoras. E aí a gente tem sempre os velhos brancos, de cabeça branca, que tem, sei lá, 80, 90 anos e estão acostumados com um cinema de, sei lá, 60, 70 anos atrás. Sim. E aí o cinema de 60, 70 anos atrás era muito conhecido e muito valorizado
filmes que nem tu falou ali, de guerra, filmes de biografias, filmes de dramas que envolvam alguma coisa política daqui a pouco. Então, eu acho que tem esse lance também. E eu acho que, por também o horror, o filme, né, falando de cinema, ele é Sim. muito fácil de ser produzido, porque ele é muito barato, né? Então, existe também um olhar, assim, econômico, eu acho, do tipo assim, eles fizeram um filminho com, sei lá, $60 mil. Isso é muito pouco, Uma não vamos coxinha. valorizar, exatamente. Exatamente. Então, acho que tem esse olhar também do tipo, não, além dos assuntos, né, a parte econômica também, o que movimentou ali naquela produção, às vezes é ganhador de bilheteria, assim, tipo, tá assim, em primeiro lugar, sei lá, mas ainda assim não é visto como uma coisa séria. Às vezes eu acho que é muito visto como uma diversão, sabe? Tipo assim, os diretores estavam com vontade de fazer uma coisinha ali que não é cinema de verdade. Sim. Então, deixa eles ali ter o momentinho dele. Sim. O próprio Stephen King, quando saiu a indicação do Oscar do ano passado, né, dos indicados, ele disse, assim, que o terror, ele ainda é visto como gênero periférico. E eu acho que é bem por aí, assim, as pessoas não conseguem, né, a grande parte, enxergar o filme de terror com valor, assim, porque hoje em dia, principalmente, eu não gosto muito desse termo do pós-terror, né, para mim é terror igual, mas a gente tem visto cada vez obras com mais metáforas, que não apelam tanto pelos jump scares, mas que usam aquele terror existencial, né? Aquela coisa meio que... sem aqueles sustos na tela, né? Vocês entendem? Então, a gente tem nuances muito maiores que falam drasticamente da gente, assim, né? A gente pensa ali em filmes como Hereditário, filmes como Speak No Evil, né? O Nós. Amo Speak No Evil. Nossa, muito bom. Esse filme, assim, nos trava, né? E cada filme de terror fala sobre os nossos medos, né? O Hereditário e o Outros, por exemplo, falam da nossa solidão. O Iluminado e o Farol falam da nossa... Quero dizer, aqueles dois primeiros falam mais... Acho que o Hereditário e os Outros falam mais do luto. Da solidão fala mais o Iluminado e os... Deixa eu ver... Eu não sei, o Farol, né? Que eu tinha falado. E o Laranja Mecânica fala da violência, né? Do ser humano poder ser violento. E agora, se a gente não passa dessa primeira camada, poxa, a gente perde tanta coisa, né? E então eu acho que é por isso que ele é desvalorizado. Falta a gente trazer mais estudos, talvez acadêmicos, sobre isso, ter uma procura mais com outro olhar também, porque muita gente vai esperando os jump scares, esperando os sustos, e aí é o que eles mais entregam de volta para nós, né? Porque aquela coisa mais comercial é o que mais tem por aí. E se a gente exigir talvez uma narrativa mais forte, como, por exemplo, o Bebê de Rosemary, Hereditário, Speak No Evil, talvez isso consiga dar uma maior relevância. Mas eu acho que é quem escolhe os filmes lá que é o problema. Eu acho que tem uma questão também cultural, assim, de assim, a gente não quer ficar desconfortável, né? Isso. Nós, pessoas, porque se quisesse, todo mundo fazia terapia. Então, Sim. Né? Então eu acho que o horror, ele nos propicia a entrar em contato com coisas que a gente não quer ver, que nem tu falou, e muitas vezes com sensações de nós mesmos. Eu não quero ficar sentindo medo por botar um filme na televisão, né? Exemplos. Eu adoro. Mas eu acho que tem essa falta de investimento de nós mesmos, assim, que eu acho que é uma coisa até que vai além, que nem eu falei ali da terapia, mas é uma coisa real. A gente não quer ficar desconfortável. E aí a gente não também, isso acaba interferindo no nosso consumo cultural, de certa forma, da gente não consumir horror, né? Sim. É bom a gente se sentir abraçado com uma comédia, né, romântica, assim. Eu também entendo, a gente gosta, né, mas eu não sei, o terror tem esse apelo que nos pega, né, na literatura, no cinema, nas séries. Eu acho que existe ali talvez um medo da morte, um medo a questão da morte é algo que me pega muito, principalmente. Com Sei certeza. lá, gente, que medo que eu tenho de morrer. E isso o ser humano traz desde sempre, né?
por exemplo, até na construção dos seres fantásticos. A gente vai pensar, por exemplo, na figura do fantasma. O fantasma, ele começa a ser criado na sociedade pelo medo da morte, né? A gente começa a acreditar em fantasmas porque a gente tem que acreditar num pós-vida, que eu não sou finito, né? Eu sou infinito, existe um além, e aí eu começo a criar a figura do fantasma, né? E depois vem os seres da literatura. Aquela questão que a gente falou, né, que o terror ele vai muito além do susto na tela, ou, no caso da literatura não existe um jump scare, mas é mais construído. Mas até os seres sobrenaturais, olha o que o Frankenstein fala pra gente, né? A gente está lendo ali sobre um monstro terrível que mata as pessoas, mas quem será o monstro na realidade, né? O Frankenstein ele foi criado por mãos humanas, deixado para trás, né? O próprio doutor Frankenstein não quis a criatura dele. E quem é realmente o monstro? Será que a criatura era realmente má ou foi a sociedade que tornou a própria criatura má? Olha que discussão bacana que o terror proporciona, né? A gente pensar sobre nós mesmos. E a gente não quer admitir que a gente é assim, né? Eu sou muito bom, eu sou uma pessoa muito boa. Mas quando a gente se depara com uma história assim, se depara com um mal que a sociedade é capaz de fazer, opa, peraí, aí a gente dá um passo para trás, se soa um pouco estranho, a gente se amedronta, né? Então acho que o terror vai por aí também, né? E tu falou antes sobre horror elevado, pós-horror, pós-terror, Sim, enfim. aham. É uma discussão bem... eu não digo que nova, mas dos últimos anos pra cá, né? E eu queria entender a tua relação com isso, assim, porque eu, né, Fevi, gosto de acompanhar tanto os dois mundos, assim. Eu sou Sim, apaixonado por filmes slasher, sou sim, apaixonado por filmes que são cheios de jumpscare, que eu sei que são ali pra ser isso, com uma sim. coisa boba, de passar o tempo. Assim como, né, tem romances que também são pra passar o tempo e outros tipos de filme. E também gosto muito desse tipo de horror que nos traz essa reflexão mas de terror psicológico, de que faz a gente pensar em questões sociais, de preconceito, enfim. Como é que é a tua relação com isso, assim? Ultimamente, eu tenho preferido esses filmes que trazem mais agonia do que susto, sabe? Não que a gente saia feliz, né? Aqueles filmes que nos deixam mais pensativos do que, ai, ufa, que susto, né? Não que a gente também não goste. Que delícia assistir com os amigos um filme de susto. Eu acho que eu prefiro, vou assistir, né? Eu vou chamar a galera para assistir. Eu não quero um filme assim cheio de metáforas. Até é bacana pra gente discutir depois, mas a galera quer tomar susto. A gente quer se assustar e rir no cinema, sabe? A gente quer A Freira. A Freira, sabe? A gente quer isso. Vocês assistiram a Freira? Eu assisti e, nossa... Mas não quero. Já sei que é Sim. melhor eu não ver. É bom, a gente quer dar risada. É pronto pra dar risada, né? Isso, a gente quer dar risada. É até engraçado. Eu me lembro que eu fui ver o Chamado 3, sei lá, quando saiu no cinema, e eu fui ver sozinho. E olha isso, eu pensei, nossa, nada a ver filme de terror sozinho. Aí eu tava lá, e aí todo mundo se assustava, e eu também, assim, eu tomava aquele cagaço no cinema, e todo mundo meio que olhava pro lado, pro amigo, pro namorado, e começava a rir, e eu não tinha ninguém pra rir, ai meu Deus, que experiência terrível, e todo mundo ria depois, e eu ficava, gente, que é isso? Mas, então, eu tenho uma paixão pelos dois tipos de filme, assim, pelo tal chamado pós-terror, né, que traz essa questão mais metafísica, assim, mais tipo a bruxa, sabe? Como eu falei, o Hereditário também. O Hereditário, eu acho que pra mim é meu filme de terror favorito atualmente, assim, é muito sabe? bom, né? Nossa. Porque ele meio consegue também trazer elementos daqueles jump scares. Ele tem umas cenas muito fortes, assim, mas também tem uma questão agoniante ali que me pega muito, assim. Então, eu consigo ter uma relação boa com os dois, consigo assistir os dois e dar valor pros dois também, porque o jump scare também não é fácil de fazer, né? Não é fácil saber o momento que vai assustar a pessoa direitinho, né? O problema é quando a fórmula é repetida diversas vezes. E aí se torna cansativa, né? O Slash, ele caiu no ostracismo numa época por causa disso. Depois de ter sido lançado ali o Halloween,
veio o Fred Krueger, veio o Massacre da Serra Elétrica, e diversos filmes daí começaram a imitar. E veio um filão da indústria que trouxe os mesmos elementos, o mesmo tipo de narrativa, e o slasher caiu assim em desuso, as pessoas já estavam cansadas. Aí então veio o Pânico, eu sempre volto pro meu querido, que então, por meio da metalinguagem, por meio de criticar os próprios clichês do subgênero e ao mesmo tempo em que conseguiu aderir a eles, trouxe o slasher de volta, né? Trouxe novas nuances. Então a gente vai ver um filme de terror, a gente vê os personagens falando de filmes de terror, a gente vê eles subvertendo os próprios gêneros, né? Tem uma cena do Pânico que eu adoro, que é quando a Sidney Prescott, para quem assistiu, provavelmente já sabe do que eu tô falando, ela tá falando com o assassino no primeiro filme, e ela diz assim, você acha que eu sou uma daquelas... não, ele pergunta, qual é o seu filme de terror favorito? Aquela frase que é marcante nos filmes, e ela diz, eu não assisto filmes de terror, porque para mim são todos os estúpidos cheios de clichê. Ora, né, o assassino percorre a vítima peituda, e ao invés de ela fugir pra saída, ela sobe as escadas. Tipo, tá ali, eles estão, assim, entregando, estão falando mal do próprio subgênero, e daqui a pouco o próprio assassino entra, e o que ela faz? Ela corre e sobe a escada, sabe? Ela mesma, é o próprio filme criticando a si mesmo. Então, olha que interessante que um filme de terror pode fazer, né? Isso não cabe só para filmes de guerra. Às vezes o filme de guerra não consegue trazer isso. Às vezes o filme de guerra é mais batido do que um filme de terror, né? Então, sei lá, eu consigo ter uma boa relação com os dois. Ainda que esse termo do pós-terror eu já não gosto tanto, porque, assim, essa questão da metafísica, de trazer mais agonia, de deixar o susto tanto para depois, não colocar no filme, eu não acho que seja algo de agora, porque filmes como o Iluminado, o Bebê de Rosemary já traziam isso há muito tempo. Então, sim. Por isso que eu não sou muito de falar de pós-terror. É como falar do pós-modernismo, que tem uma discussão também bastante grande sobre isso, que modernismo, não existe pós, mas isso também são discussões, né? Mas é interessante que a gente, ao falar pós-terror, a gente já sabe do que a gente está falando. E isso eu acho legal, pelo menos, a gente dizer, então é um pós-terror. Aí a pessoa, já sei do que a gente está falando. É interessante, eu acho, ter esse termo, essa nomenclatura para filmes desse estilo, mas é um negócio que eu acho que percorre também a literatura quando a gente vai falar, porque a gente tem um episódio até que eu e a Camis, a gente entrou numa brisa, que é as categorias de coisas que existem na literatura. Tipo, sim. Esse livro, ele é um livro, não sei o que, Enemies to Lovers. Aí esse aqui é Dark Romance. Aí esse daqui é não sei o que. Aí sim. A gente fica assim, gente, pra que categorizar tudo? Coloca tudo numa caixinha, né? Poxa... sabe, ok que é importante, acho que algoritmicamente, sabe? Mas ao mesmo tempo, será que realmente vale a pena? Será que realmente importa isso? Será que o grande público tá entendendo? Esse é o grande questionamento que eu sempre me faço, assim. Sim. Então, não sei. Eu ia comentar uma coisa sobre isso de pós e pré-terror, que eu também sou uma pessoa que gosto de ver todos os tipos, vamos dizer assim. Mas esses filmes que trazem mais agonia, que usam mais de metalinguagem, que usam mais desses sentimentos humanos, assim, eles mexem muito comigo. Então sim. Eu acabo vendo o filme e ele fica na minha cabeça por dias, por semanas. E aí os filmes mais slasher, por exemplo. Aí eu vou trazer uma curiosidade sobre a Camila. Quando eu era criança, eu assisti Chuck. E isso se tornou meu slasher favorito. Se tornou meu trauma, gente, por anos. Sim. E eu olhava todos os filmes mesmo, super traumatizada, e ele trazia aquela sensação de medo muito forte, de eu dormir pensando, de ver uma boneca e eu relacionar, isso ficou até uma piada na minha família. Enfim, hoje em dia eu assisto a série, acho ótimo, dou altas risadas, e tipo assim, obviamente não tenho esse medo mais, senão, né, trataria em terapia. Mas assim, a questão é meio louca também, porque eu, por exemplo, tenho essa relação de esses filmes serem muito mais... eu tô torcendo para que a protagonista se salve. Sim. Porque eu já sou madura e eu já não tenho mais medo. Mas quando eu era criança, esses filmes me deixavam também mal por dias. Só que hoje em dia já mudou isso porque eu sou uma outra pessoa, porque eu tenho outra perspectiva de vida. E isso que eu acho muito legal também. Porque quando a gente entra até nisso de clichês de filmes, a comédia romântica ela vai causar a mesma sensação. Então, o terror já, pra mim, por exemplo, ele já mudou. Porque eu já sou mais velha, mas eu também já tive uma sensação mais nova, entende? Então, isso que é legal, assim, meio louco. Eu nunca parei pra pensar nisso. Agora, conversando com vocês, eu fiquei viajando.
porque hoje em dia, pra mim, é muito assustador ver um filme cheio de metáforas, que algumas pessoas podem olhar e dizer, isso não é um terror, ou isso não leva a nada, e pra mim aquilo foi super assustador, eu fiquei pensando por dias, e me deu pesadelo, e eu me coloquei no lugar daquela pessoa. Enfim, reflexões da vida, não sei se vocês têm isso também, de como vocês ficam no pós. Porque aquilo que tu falou, eu me assusto, olho pro meu amigo, dou uma risada e continuo vendo filme, e o filme é super eletrizante. Mas quando eu tô vendo filmes, assim, que são mais agoniantes, aquilo pega a gente de um jeito diferente, sabe? Sim, eu acho legal isso que tu falou do Chuck, principalmente, porque uma questão da indústria que eu acho interessante é como ela tem que estar atenta aos espectadores, né? Porque, por exemplo, tu assistia Pânico, assim como eu, quando era pequena, e eu morria de medo do Chuck, né? Da noiva do Chuck também. Menos do Sim. filho lá, do filho que ele é uma graça, queridinho, queria levar pra casa o filho. O não binário, né? O filho. E aí, o que acontece? Hoje em dia, aquilo era muito inovador para a época, então era muito assustador pra gente que olhava aquilo, era tenebroso. E hoje o Chuck, a gente olhar para ele, uma figura do Chuck, já não. Ele já representa outras coisas para aquela geração. Então, para ele conseguir ser lançado hoje e ainda agradar aquelas pessoas, ele tem que trazer a questão mais cômica. Porque eu acho que só o terror não alcançaria as pessoas. Então, eu acho interessante como ele aceita que ele é cômico. Porque as pessoas daquela época que vão assistir a série, que vão ser talvez a maior audiência, eles não vão só sentir medo de um boneco assassino, que eles já estão acostumados, que eles já cresceram, né? Então eu acho interessante como a indústria tem que ficar atenta, né, para essas coisas. Cara, eu sou apaixonado por Chuck. Eu acho que eu tenho vontade de fazer, sei lá, um estudo de caso, sabe, sobre o Chuck. Ai, faz. Porque eu amo a mitologia que o Don Mancini criou e eu acho ela muito coerente. Tipo, desde o primeiro filme até agora, a série, as coisas se relacionam, tá ali dentro, não tem nenhum furo de roteiro. Eu acho isso genial. Ele conseguir fazer isso com um negócio que é tipo assim, praticamente uma salada de frutas, porque ele tem um boneco que mata as pessoas e ao mesmo tempo ele tá. Na verdade, ele é uma alma que foi dada de um ex-presidiário. Que é uma coisa louca, sabe? A premissa é tão doida que você tem que realmente parar e pensar assim: nossa, estou ciente, quero continuar assistindo. Sabe? E ele tem que voltar, né? Vão achar um jeito de trazer ele de volta. Nossa, Esse do Estou Ciente é muito real. Eu sei que é assim, eu sei que vai ser comédia, eu sei que vai ter. E eu vou assistir mesmo assim, é o que eu tenho com a série também, eu gosto bastante. E não tenho mais o trauma, né? Então tá bom. Sim. E tu falou ali também sobre o medo, né, dessas questões mais dos filmes que trazem mais agonia. É engraçado, a minha cunhada, ela pode assistir qualquer filme de terror, assim, de assombração. Não, ela não consegue assistir nenhum filme que tenha assombrações, espírito, um fantasminha, assim. Ela, assim, ó, pavor, não consegue. Mas se ela olhar um Speak no Evil, um Hereditário, ela assiste assim, ó, bem tranquilinha, sabe? De boa. Ela assiste o Michael Myers matando um montão de gente. E eu acho tão engraçado, porque, poxa, o que tá mais perto de acontecer contigo e de tu experimentar, não é sei lá, o exorcista lá. Tu não é um padre do Vaticano pra experimentar essas coisas. Tu tá muito mais perto da Laurie Strode, num subúrbio ali, no bairro urbano, de o teu vizinho, ao invés de pegar a faca pra cortar lasanha, né, correr atrás de ti, sabe? Só que isso não pega pra ela, sabe? O tenebroso ali do demônio é muito mais assustador. Eu acho muito curioso essa questão, assim. Eu tenho uma coisa com meu namorado, tá? Quando a gente vai assistir filme de terror aqui também, com mais gente, ele é o contrário. Ele é uma pessoa que ele assiste vários filmes sobrenaturais de boa. Zero susto, ele ainda questiona algumas coisas e tal. Só que tudo que envolve ele um psicopata já complica pra ele. Ele já fica mais agoniado, mais interessado. Ele gosta de assistir, mas ele se impacta mais. Aí que tá, ele se agonia, porque aí o que tu comentou é o que ele sente. Porque ele pensa assim, esse cara mascarado poderia ser meu vizinho, poderia ser uma pessoa que eu conheço, que vai me esfaquear do nada, e eu vou virar aqui uma pessoa que vou correr. Então é muito legal, porque como as pessoas reagem e pensam de formas diferentes sobre o terror, isso é muito louco. Eu tenho uma série de filmes que pra assistir, eu tenho que estar com muita vontade de assistir, porque me deixa muito tenso do início ao fim, que é Um Ano de Crime. Ai, sabe? Que pesadíssimo. é aquele...
Nossa, é bem pesado, assim, na real. É basicamente um governo nos Estados Unidos que determina que um dia, acho que é um dia, né? Não, uma noite, né? São São 12 12 horas. horas, São 12 horas que tu pode sair e cometer os crimes que tu quiser. Tudo é Tipo, liberado. tudo é liberado. Nossa, isso pra mim é tão aterrorizante, porque eu acho que poderia existir, sabe? Eu As não pessoas não duvido. agiriam assim? Agiriam! Agiriam. Os pobres totalmente marginalizados ali, assassinados. É uma limpeza social, né? O filme Uhum. basicamente trata disso. Exatamente. Sim, eu acho isso aterrorizante. É um filme que me deixa muito, muito agoniado, mas eu acho ele maravilhoso, assim. É. A franquia eu gosto muito. Mas tem isso. E aí, agora, indo para essa parte social que a gente falou, a gente teve aí esses problemas da vida real sendo retratados nos filmes, né? Questões sociais, econômicas, a gente teve... a gente falou de racismo com Corra, né? A gente teve aí... A gente falou de saúde mental com Smile, ou com Quando as Luzes Apagam. A gente falou até de doença com Maligno, sabe? Então, tem... Maligno é tão bom, eu amo. E sabe que eu acho isso tão interessante, assim, dessas metáforas que foram pegas, acho que nos últimos anos, com esse lance do pós-terror, abre aspas. Eles foram inserindo, acho que, assuntos de forma mais... que usa metáfora, mas deixa claro que tá usando, sabe? E eu acho que talvez isso seja o grande diferencial do terror no passado. Que às vezes usava isso, mas as pessoas talvez nem estavam se propondo a pensar do que estava falando, sabe? E talvez por isso que esses gêneros eram vistos como gêneros mais, assim, inferiores. Sim. Não, eu acho bacana, porque até me lembrou um filme, só que eu não vou lembrar do nome do filme, eu teria que abrir meu Filmou pra olhar, mas eu sei que ele é da A24, aquela produtora de filmes maravilhosa, né? Sim. Que eu adorei tanto a metáfora desse filme, que eu tava assistindo, e conta assim, a história de uma mulher que era perseguida pelo namorado dela, e assim, ela não via esse cara há muito tempo. E a gente vê cenas de ela encontrando umas mulheres, depois ela se muda, e aí ela começa a encontrar homens. Só que ela percebe e ela encontra um cara muito parecido com o namorado dela, com o ex, né? E ela fica nervosa, aí chama um policial, aí esse cara tá perseguindo ela, e a gente sabe como é o rosto do namorado. Aí daqui a pouco mostra o o Homem policial... Invisível? Não chega a ser isso. Ah, tá. Não. Aí mostra o rosto do policial e o cara também tem o mesmo rosto. E ela age naturalmente. Daqui a pouco mostra outro cara, o cara também tem o mesmo rosto. E se tu parar pra pensar, daí tu presta atenção, todos os homens na história têm o mesmo rosto. E aí a gente pode pensar várias coisas sobre isso. Porque, tipo assim, aquele trauma da figura masculina que ela teve, aquele cara que batia nela, que foi mal, esse trauma ela enxerga em todos os homens. Olha que modo legal de mostrar uma coisa assim, um trauma dessa forma. Todos os homens no filme são interpretados pelo mesmo cara, porque é assim que ela vê a figura masculina. Ela acha que todo homem é mal, todo homem é um estuprador, todo homem é um possível criminoso. Então, essa metáfora assim que o terror é capaz de nos entregar, para mim, eu acho que nenhum outro gênero consegue, sabe, atingir esse grau de metáforas. Não, nenhuma aventura consegue, te faz pensar, né? Te faz sair pensar fora da cachola, né? Eu acho muito triste. Quando eu lembrar do filme, eu falo pra Não vocês. é medo? Aqui diz Faces do as Medo? faces do medo. Isso. Gente, Faces do vocês são Medo. rápidos. Vem com o clube, viu? Veja! Informações. Caramba, exatamente, as faces do medo. É isso aqui, exatamente. É tudo o mesmo cara ali. Genial. É interessantíssimo, é genial o filme, assim, eu curto demais, assim. Isso. Mas, assim, eu acho algo interessante, assim, que essa questão do terror não ser tão valorizado, isso vem de muito tempo também, né? A gente pensa no Edgar Allan Poe, que hoje, pra mim, assim, é o mestre do terror, assim. A gente tem o King, mas vamos dizer que ele é o rei do terror, e o Poe é o mestre do terror. O Poe, ele viveu uma vida, coitado, terrível, assim, ele era muito pobre, ele fazia de tudo para tentar ganhar um tostãozinho e não dava certo. E ele morreu de uma forma terrível também, uma forma triste, sozinho, né?
E ele só começou a realmente ganhar uma certa fama quando ele foi traduzido pelos franceses anos depois. E, poxa, a gente não via valor na escrita dele naquela época. Que bom, pelo menos, que a gente consegue ver agora, né? Histórias tão incríveis. E eu fico pensando também, o que mais será que não se perdeu pelo fato da falta de credibilidade, né, a essas obras? Talvez muita coisa também tenha se perdido, vários Edgar Allan Poe. E o Lovecraft também, eu gosto como ele era bem racista, né, o Lovecraft. Então, algo bem complicado da questão do autor, porque eu gosto das obras dele, mas ele era um cara bem racista. Aí lançaram uma série, acho que foi há uns 2 anos. Lovecraft Country. Pois é, e eles tentam subverter essa imagem, mudar essa imagem dele. A gente tem protagonistas negros, são eles que dão a narrativa, são eles que enfrentam os problemas, sofrem racismo toda hora, mas estão ali lutando, é bem interessante. Eu não cheguei a olhar toda, mas o que eu assisti eu gostei bastante. E é uma preocupação, né, de mudar essa face que o Lovecraft deixou, e que, sei lá, não daria para fazer com Monteiro Lobato, por exemplo. Não dá para lançar um sítio do Pica-Pau. Teria que se esforçar muito, e eu achei uma forma legal de eles tentarem... não dá para remediar assim a história, né? Mas dá para a gente trazer outras nuances para conseguir ainda assim aproveitar o que de bom tem naquela história, né? Sim. Acho bacana, né? Então temos um episódio. Mas eu queria perguntar pro Vini. Tipo de frente com blogueiria. Um filme bom. Não, mas eu queria saber uma indicação de filme bom que tu gosta, mas tenta ir nas recomendações mais recentes, que a gente sabe aí quais tu é fã. E um filme que tu assistiu também recentemente, assim, que tu não curtiu muito, não recomenda, ou se recomenda com, né, prescrições. Com ressalvas, né? Eu gosto que às vezes o público gosta mais que a gente fale mal do que fale bem, né? Vocês não percebem? Tem muita gente que prefere, eu quero ouvir ele falando mal do que falando bem. Então eu acho interessante falar sobre isso. Filmes de terror que eu indico. Tem que ser um filme mais recente ou pode ser um filme mais antigo? Tu prefere mais recente? Pode ser antigo também, se tu quiser, mas eu queria saber desses recentes pra gente dar uma buscada aí daqui a pouco, né? Claro. Um recente, eu indico Fale Comigo. Não sei se vocês já assistiram. Eu não vi ainda. É bem indicado esse, né? Eu gostei bastante. Eu quero muito ver. Que é um terror bem bacana. Eu acho que ele tá muito mais pelo lado de jumpscare, tá? Não é tão... Não tá ali tanto no lado do pós-terror. Mas eu acho que ele tá muito bem feito. Acho que causa aqueles sustos. Eu fui no cinema assistir, amei, uma experiência incrível. E eu acho que assistir em casa também não vai ser nada diferente, porque tem uma produção bacana, uma trilha sonora aí que estourou já no TikTok, no Instagram. Por assistir o filme agora, tu vai reconhecer a maioria das músicas que estão no filme também estão no TikTok, a galera tá fazendo uns vídeos, né, bacana. Outro filme que eu indico, esse já é mais antigo, que pra mim eu amo de paixão, é O Bebê de Rosemary, né, pra mim é tudo de bom. Inclusive, aí eu vou abrir um parênteses aqui, eu fui até num evento ontem que era o Chá de Bebê de Rosemary. Eu vi! Ai, gente, explica, assim, ó, incrível. Explica. Quem tá ouvindo não vai ver, mas eu tenho aqui, ó, a gente ganhou o bebê de Rosemary. Ai, meu Deus! Gente, audiodescrição nesse momento. É um bebê vermelhíssimo com uma língua pra fora e chifres pretos, assim, bem o diabinho. Tem uma fralda, né? Aqui. Pronto. Criatividade. E era o chá de bebê de Rosemary, então a gente foi convidado, a gente tinha que ir trajado, né? E aí rolou várias encenações lá, muito bacanas, adorei de paixão, né? E agora um filme que eu não indico, né? Ou que, sei lá, tem que olhar com cautela. Deixa eu pensar aqui. Ai, meu Deus, eu abri meu filmão aqui. Pode macetar, Vini. Pode macetar? É de terror, né? Que eu tenho que pensar. Ai, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu. Segundinho. Eu olhei esses dias o Pálido Ponto Azul. Que era pra ser... Não conheço. Que era pra ser de terror. e tá na Netflix. Aí, pra vocês passarem bem longe. Que o que acontece? É um cara que está resolvendo um crime e ele precisa da ajuda de outra pessoa para resolver esse crime, e ele chama o Edgar Allan Poe. Eles colocaram ele na história, só que é um Edgar Allan Poe bem jovenzinho. Só que ele é um tontinho, um burrinho. Eu detestei
demais, assim, não gostei, assim, a forma como caracterizaram ele, então... outra que eu não gostei, A Rua do Medo, 1994, tá na eu Netflix gosto. também. Eu não consegui gostar. Eu gosto. Eu acho Não olhei assim, esse. eu achei muito do mesmo, assim, nossa... Total. Muito do mesmo. Aquele Mas eu apelo me pelos divirto. anos 80? Não, 90, pelos eu anos acho. 90. Aquele apelo pelo neon e pela... Eu acho que é totalmente... Eu achei meio exagerado. Então, esse é um acerto. Esse eu deixei... Eu fingi que as continuações não existem, assisti só o primeiro e dei uma... Mas eu gosto tanto do plot. Eu me divirto tanto com sim, o plot. é assim, twist tu no olha final. pra não levar a sério, assim, né? Sim. Mas eu não me desceu bem. Provei e me deu uma dor de barriguinha. Não gostei. Então, esse é uma certa. Agora uma pergunta aqui. Tu chegou a assistir 16 Facadas ou Totally Killer na Prime Video? Não assisti ainda. Tá. Eu acho que tu vai gostar. Eu acho que talvez lembre um pouco dessa vibe de Rua do Medo, mas eu acho ele muito mais inteligente, assim. A forma como ele é feito, construído e tal, é bem legal. E não pode falar mal dele, que a gente gosta. Tá bom. Eu confio aninho. Isso. Se tu gostar, tu, fala. Tem um que eu acho que tu olhou, Felipe, que eu acho que tu deve ter gostado, que é da A24 também. Aquele Bares. Nossa, é muito bom. É muito legal. É muito Aquele bom. lá é um filme jovem, né? Que eu acho que traz a linguagem também dos jovens hoje em dia muito bem feita. Total uma tirada de sarro com a cara da geração Z, né? E é uma confusão, assim, é uma coisa que só piora a cada minuto. E assim, o final é perfeito. Excelente. O final, assim, ó, eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu fui enganado já. É muito bom. Disponível na HBO aí, ó, pra quem quiser. Assista e patrocina, HBO. Por favor. Patrocina o clube. Patrocina nada. Patrocina a gente. Mas então tá, gente. Agora sim, temos um episódio com muitas indicações, então. E muito papo legal, muita reflexão. Vini, obrigada por estar aqui mais uma vez. Volte sempre. Ai, que bom, que bom. Eu amo esse lugarzinho aqui. Adoro conversar com vocês. Assim, pra mim é como uma conversa normal, assim. A gente ama esse assunto, dá pra ver que vocês também têm uma paixão pelo que produzem, né? Então, quando se existe ali uma paixão, a gente consegue ver e consegue notar a beleza nisso, né? A gente consegue ver os olhos brilhando de vocês. Então, para mim é uma honra participar aqui, tá aqui, espero aparecer mais vezes. E o Felipe, senão, ó, pego a faca da cozinha e não cortarei lasanha, irei atrás de você. Mas assim, se eu fosse tu, não olhava pra trás agora. O Febinho! Ai, meu Deus, sabe por que eu tomei cagaço? Porque eu tava na outra tela e daí ele fez aqui assim de boneco. Voltou meu trauma. Tinha que ter um susto nesse episódio de Halloween, né, gente? Dá um grito assim pros ouvintes se assustarem. Gente, me desculpa, eu tomei realmente um cagaço. A Camila ficou vermelha. Então tá, amigo, muito obrigado pela tua presença aqui. Como a Camila já falou, pode voltar sempre. Quando quiser, é só mandar aquela DM. A gente também vai encher bastante o teu saco, tá bom? Joia. Gente, muito obrigado, viu? Um beijão pra vocês. A gente tem que tirar uma foto depois, tá? Fique na chamada, vocês têm como parar de gravar. Ou não? Sim, depois a gente... Ele assim, saúde. Ouvintes, vai dar tudo certo, tá? A gente vai encerrar o episódio agora e depois vai ter a fotinho nos nossos stories, no @Clube-da-Não-Cultura. E vamos lá seguir o Vini também, @Páginas de Mistério. Um beijo até semana que vem. Beijo! Um beijo!